dos nossos grupos de leitura de registros acásticos, que estudamos os mestres, quase caímos para trás, porque a Ponte da Liberdade, os raios e os dias da semana diferem totalmente de escolas fidedignas como a Summit Lighthouse, a Grande Fraternidade Branca Oficial. Mas que história é essa? Então você que decorou tudo da Ponte para a Liberdade, segunda-feira, raio dourado da sabedoria, terça rosa, quarta, o branco da ascensão, quinta, o verde da cura, sexta, rubi com dourado, sábado é o único que bate, que é a chama transmutadora violeta, o raio violeta, e domingo, que é o primeiro dia da semana, no azul. E se a gente descobre que está tudo errado? Então, muita calma, que aqui nós vamos falar também o que realmente importa, mesmo que você siga os ensinamentos da Ponte para a Liberdade, os dias da semana, e a ordem cronológica dessas escolas esotéricas, quem começou aonde, quem saiu da escola teosófica e fundou o movimento Eu Sou, como que foi esse trâmite, quem são esses chelas, são todos fidedignos, o que aconteceu com o mensageiro que recebeu essas informações da Ponte para a Liberdade e divulgou esses dias e raios da semana que nós seguimos, em sua maioria até hoje, de forma errônea, vamos dizer assim. Fique aí, que hoje o vídeo é esse. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que se interessa por religiões, por filosofia, pelos mestres ascensos. Hoje nós vamos falar de duas polêmicas, né? Primeiro, você sabia que os mestres ascensos foram os responsáveis pela criação das 8 maiores religiões do mundo, o hinduísmo, cristianismo, judaísmo, islamismo, tantas outras, e por várias escolas esotéricas. Começaram lá com a escola teosófica de Blavatsky. Quem leu Blavatsky se lembra das cartas voadoras dos Mahatmas, ela com uma relação estreita com Kuthumi, El Morya, depois ainda pintou Saint-Germain. Escolas como o Agni Yoga, o movimento Eu Sou, a Ponte para a Liberdade, o Summit Lighthouse e a Grande Fraternidade Branca Oficial. Os 7 raios principais amparados pelos 7 mestres ascensos são energias cósmicas fundamentais, representadas pelas 7 cores do arco-íris, que formam e compõem tudo o que existe. São partículas dotadas de energias da fonte, que se deslocam em altas velocidades no espaço sideral. Essas partículas que chegam à Terra são as chamas que integram e se desprendem do fogo sagrado, o grande Sol central, energias qualificadas com as virtudes e dons divinos. A hierarquia da Grande Fraternidade Branca está dividida em raios que têm como diretores ou chohans a hierarquia dos mestres ascensionados. O número 7 remete aos dias da semana, às notas musicais, às cores do arco-íris e aos nossos 7 chakras principais. Bem, aqui estão os 7 raios correspondentes aos 7 dias da semana pelas escolas esotéricas Summit Lighthouse e Grande Fraternidade Branca. Notamos que a cor dos raios condizem com as cores dos chakras, como essas escolas nos ensinam. E frisando que estes são chakras puros e cristalinos, visualizados por seres que têm a capacidade de ver. Cores de chakras harmonizados, de seres elevados, como por exemplo os mestres ascensos. Ou seja, se nós queremos ascender, esta é a meta.
Repare que o plexo solar aparece aqui na cor púrpura, que é uma espécie de roxo e dourado. Agora vamos ver os raios e dias da semana da escola esotérica Ponte para a Liberdade. Dá para notar que parece mais fácil de decorar, sendo o domingo considerado por eles o primeiro dia da semana e o primeiro raio, o segundo raio é segunda-feira, o terceiro raio é terça-feira, o quarto raio é quarta-feira e assim por diante. Repare que o plexo solar é descrito na cor rubi, que é um vermelho fechado com dourado, sendo as cores do plexo solar a única que difere um pouco entre essas duas escolas. Se essas energias são qualificadas com as virtudes e dons divinos, emanadas mais fortemente em determinados dias da semana, precisamos nos perguntar: qual escola está correta? O que aconteceu com a Ponte para a Liberdade para ter publicado os livretos com os raios e os dias da semana de outra forma? Bem, os mestres escolhem os seus chelas, seus estudantes e mensageiros de forma muito séria para transmitirem seus ensinamentos de tempos em tempos. Essas escolas trazem aquilo que os mestres ensinam como sendo a revelação progressiva de Deus. Em determinada época estamos mais aptos a compreender certas mensagens e conforme vamos evoluindo, eles liberam mais informação. Em 1952, Geraldine Innocenti e Francis Aike separaram-se do movimento Eu Sou, o movimento I Am, e fundaram a escola esotérica Ponte para a Liberdade, sob a tutela de El Morya. Para recordar, o movimento I Am, conduzido pelos mensageiros Guy e Edna Ballard, sob a tutela de Saint-Germain e El Morya, foi fundado em 1930. Essa bela experiência de Guy Ballard, recebendo a sua iniciação no Monte Shasta por Saint-Germain, foi registrada no livro Mistérios Desvelados, e esse foi o prenúncio da nova Idade de Ouro. Esses dois, Guy e Edna, tanto eram mensageiros sérios que hoje sabemos são os mestres ascensos Godfrey e Lotus. Geraldine Innocenti era uma mensageira direta de El Morya desde 1944, o que deixou todo o conteúdo da Ponte da Liberdade muito bom. Porém, segundo algumas fontes fidedignas, em 1961, quando ela faz a sua passagem terrena, a Ponte para a Liberdade é sucedida por pessoas que podiam ser bem intencionadas, porém não eram mensageiras dos mestres, e seus ensinamentos foram se perdendo ou tiveram alterações, assim como aconteceu com outras escolas esotéricas. Vale dar uma passadinha rápida na ordem cronológica das escolas esotéricas, demonstrando como os decretos e ensinamentos dos mestres são importantes de serem seguidos na risca. Se você faz parte de um grupo de estudos ou um movimento, vale se amparar na luz desses mestres, orar, decretar, se harmonizar, para não haverem dispersões no caminho e na missão que você deseja cumprir.
Na nossa história atual, recente, começamos com a Escola Teosófica de Helena Blavatsky, fundada em meados de 1875 em Nova York, que foi muito bem, serviu como grande marco de início desses ensinamentos. Blavatsky foi sucedida por Annie Besant, depois dela Charles Leadbeater, que foi sucedido por Krishnamurti. E aí é uma longa história, pois ele saiu da Sociedade Teosófica para fundar uma outra escola, a Ordem da Estrela. Depois disso veio a fundação da escola Agni Yoga, em 1920, também em Nova York, pelo ilustre casal Nicholas e Helena Roenrich, que haviam saído da escola teosófica devido a conflitos sobre Annie Besant e Krishnamurti. O Nicholas Roerich foi aquele criador de obras incríveis como a Bandeira da Paz, o Prêmio Nobel da Paz, das viagens à misteriosa Shambhala, entre outros mistérios e conquistas. Lembrando que a Agni Yoga nada tem a ver com a yoga física, sendo Agni fogo e Yoga união. A união do homem com Deus através do fogo sagrado. Uma escola séria e bem fundamentada que não teve sucessores, infelizmente. No início dos anos 30, temos o legado dos mensageiros Guy e Edna Ballard, como já mencionamos, que fundaram o movimento I Am, Eu Sou, que não teve continuidade também. Por isso, em 1944, os mestres ascensos começaram a treinar Geraldine Innocenti, que fazia parte anteriormente do movimento Eu Sou, como a sua nova mensageira. Em 1952, Geraldine Innocenti e Francis Ike fundam a Ponte para a Liberdade. Em 1958, El Moria chama Mark Prophet, que havia saído da Ponte da Liberdade, para fundar a The Summit Lighthouse. Em 1961, El Moria contata Elizabeth Clare Wolfe, ela que já havia sido a sua filha na sua encarnação como Thomas More, e a envia para conhecer o Mark Prophet. Mark e Elizabeth se reconhecem imediatamente como chamas gêmeas. Essa história é contada brevemente no nosso vídeo. E esta encarnação de El Moria como Thomas More, que é pai de Elizabeth, é contada no filme O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Nós vimos no Prime Video. Então, Mark Prophet ascende em vida. Sim, é possível. E hoje ele é conhecido como Mestre Ascenso Lanello. Falamos dele no vídeo, do Arcanjo Ziel e da Chama Trina. A sua sucessora, a esposa Elizabeth, se aposentou em 1999 com Alzheimer, vindo a falecer depois. Depois disso, não tivemos mais nenhum mensageiro desde então na Summit Lighthouse, mas recomendamos muito o conteúdo dessa escola. No início dos anos 70, vieram às mãos da senhora Silvina Rod Dieritz, no Brasil, aqueles famosos livretos contendo os ensinamentos dos mestres da Grande Fraternidade Branca, editados pela Ponte da Liberdade, mas ainda em inglês. E ela resolve, então, pedir autorização para publicá-los aqui. Surgia, então, em 1972, a Ponte para a Liberdade no Brasil, com sede em Porto Alegre. E na época nós não tínhamos, por exemplo, YouTube, as redes sociais, onde podemos acompanhar abertamente os vídeos da Summit, por exemplo. Assim,
Os livros da Ponte foram bem difundidos aqui no Brasil. Talvez por isso a grande maioria de nós brasileiros até hoje siga os dias da semana divulgados nos livretos da Ponte para a Liberdade. E voltando ao comparativo entre as escolas, para depois apresentarmos algumas soluções para você que ficou sem saber o que fazer, você observa que o raio violeta é o único que bate. E é curioso, pois o raio violeta, que quando invocado e decretado transmuta todo mal em bem, é o raio que rege a atual era de Aquário. Esse raio é regido por Saint-Germain, que tem uma gloriosa missão de purificar a Terra e seus habitantes nessa nova idade de ouro, como eles dizem. Nós que trabalhamos no sistema frequencial Anjo Humano e do grupo Pilares de Luz, como terapeutas promovendo liberações, limpezas, reintegrações, também com viagens esotéricas pelo planeta com o mesmo objetivo, apelidamos carinhosamente Saint-Germain de chefinho, pois ele é o nosso patrono nessa era de Aquário, que começou em meados de 1954 e ele fica conosco, nos auxiliando, até meados do ano 3000. No final desse vídeo, vamos deixar mais informações sobre ele e o chakra que ele ampara mais fortemente, o chakra emocional ou umbilical. Bem, como faremos? Seguiremos a Ponte ou a Summit com relação aos raios e os dias da semana? O que acontece com os raios e os dias da semana é importante, pois são emanados focos mais intensos daquele determinado raio com aquelas qualidades e naquele dia específico da semana, e nós, estudantes e praticantes, devemos trabalhar as qualidades deste raio. Os mestres nos dizem que o importante é estudar, decretar com constância, focalizar os mestres, arcanjos, Elohim de cada um dos 7 raios e seus ensinamentos diariamente. Se autoconhecer, pois sem autoconhecimento fica difícil. E se conectar à noite e logo pela manhã com algo maior, seja fazendo uma meditação com um grande sol central, da onde são emanados esses raios, se ligando aos seus mentores, seu anjo da guarda, estudando e buscando a verdade. A mensagem mais importante desse vídeo é que os mestres precisam de nós para praticar e decretar seus ensinamentos com disciplina e constância, pois somos extensões na Terra dessa luz, desses raios e suas qualidades. Precisamos desenvolver, sermos focos dessa luz para o mundo. Refletindo um pouco, talvez por isso o maior patrono de todas essas escolas esotéricas é El Moria, que rege o raio azul da fé e da coragem de Deus e que ampara o chakra laríngeo para os decretos em voz audível. Sim, não precisamos gritar, mas a voz precisa sair, mesmo que em tom baixo. O intuito é sermos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, como seres humanos, como seres espirituais, como consciência espiritual mais do que material, todos os dias, para então podermos conquistar a ascensão. E este é o ponto principal desses ensinamentos. Nos nossos estudos, compostos por uma sequência de 8 vídeos que você encontra gratuitamente aqui para inscritos, nós falamos sobre os chakras puros e cristalinos dos mestres e nos aprofundamos um pouco mais nas qualidades de cada raio, como equilibrar cada chakra e como pode ocorrer o desequilíbrio em cada um deles para vivermos mais despertos e ao mesmo tempo de forma mais leve. Nós também falamos um pouco da história de cada um dos mestres ascensos,
suas experiências enquanto encarnados aqui na Terra, curiosidades, os arcanjos e Elohim de cada raio. Para clarear as ideias depois dessas informações que para muitos são novas, quando quisermos harmonizar nossos chakras, quando quisermos desejarmos uma cura, sendo você reikiano ou não, eis aqui alguns esclarecimentos e dicas. Os chakras e as cores dos chakras que estudamos são os chakras dos mestres. É o caminho para a ascensão. Por exemplo, a cor focalizada no chakra básico nos mestres é o branco da pureza, da harmonia, do desapego, e na maioria das outras escolas é representado na cor vermelha, que remete ao aterramento, ao mundo material. O branco é a base de todas as cores. Ele contém os 7 raios e também os 7 raios secretos potencializados que falamos nesse vídeo aqui, explicando a Divina Presença para melhor nos harmonizarmos. Podemos visualizar todos os chakras numa luz branca, limpa, clara, cristalina. Outra opção bem eficaz e simples é focar no seu coração, imaginando a energia de Deus Pai que vem de cima, a energia alfa, e a energia ômega da Mãe, planeta Terra, que nos sustém, se unindo no seu coração. As nossas mãos são como mangueiras, extensões do nosso cardíaco, e assim decretamos: Deus, flua através das minhas mãos. Preciso da ação da luz. Seja para você ou para outra pessoa que você esteja trabalhando a cura. O ponto comum entre todas essas escolas é a existência dos 7 corpos do homem e o que cada um representa, como você observa nessa figura. Hoje nós recomendamos o conteúdo do grupo de estudos Eu Sou Luz, que você acessa no www.eusouluz.com.br, conduzido por Paulo Simões e Maria Lúcia Vieira, um conteúdo sério, quase ilimitado e maravilhoso da Grande Fraternidade Branca, que segue também os ensinamentos da Summit. Se você se interessou, vale a pena conferir os nossos estudos e também nossos ensinamentos e atendimentos no site www.refonseca.com.br e nas redes sociais. Deixe o seu like, se fez sentido para você, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esses estudos. Namastê e até a próxima.